Tá, vamos lá. Daqui a pouco o pessoal chega. Se chegar, eu vou adicionando ele. Se não chegar, é porque não é da vontade de Deus. Planejamento estratégico. Vamos lá. O Vamos. que eu faço aqui dentro do planejamento estratégico para poder ter bons resultados? Primeiro ponto. Eu montei esse mural dos sonhos. Vou tirar aqui o papel de parede para você poder ver. Ó. Tirar aqui rapidão. Pronto. Eu montei esse mural dos sonhos no começo do ano. Viajar para a praia, Beto Carreiro, Cruzeiro, Chapada, comprar minha Mercedes, reestruturar meu guarda-roupa, questão de roupa social, time empresarial e escritório. E a casa nova. 9. Tinha 9 objetivos aqui. 10 com a comunidade. Beleza. Desses 10, eu viajei para a praia. 1. O escritório físico, eu tenho só o interno, mas a gente já começou a montar o time da empresa. Questão da roupa, a gente conseguiu bater. E a meta mais ousada, que é a meta que eu troquei o Cruzeiro e a Mercedes por ela da casa própria, eu consegui. Então, de 10 metas que eu coloquei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 metas com a casa, 1, 2, 3, 4. De 10 metas, eu consegui bater 4. Não tá ruim. Se a gente for analisar que o ano tem 12, a cada 3 meses eu bati uma meta. Então, e dentro dessas metas aí tem uma casa nova, uma casa própria. Nossa. Então, metas batidas, com sucesso. E o ano ainda não acabou. Tem meta ali que eu ainda consigo bater. E por que eu estou te falando isso? Planejamento. Eu sou muito da geração do papel e caneta. Então, eu escrevo muito para depois jogar para sistema. Para depois eu jogar para qualquer outro lugar. Então, eu pego o que eu tenho que fazer, vou escrevendo, vou anotando, vou observando, para depois eu passar limpo. Como que eu passo a limpo? Eu vou anotando por ordem de prioridades. Eu vou anotando aquilo que, de fato, não pode falhar, não pode faltar, em hipótese nenhuma. Então, isso me dá clareza de muita coisa. Então, quando eu pego aqui meus planejamentos, eu vou analisar exatamente isso. Eu anoto o que eu tenho que fazer. Depois que eu anoto, aí eu pego, falo, beleza, qual que é a prioridade? Qual que eu vou fazer primeiro? De 0 a 10, qual é a nota de importância para isso daqui ser resolvido? Então, por exemplo, eu comecei a passar limpo algumas ideias hoje, à tarde, e várias metas. Ó, aqui eu tenho muitas metas. Vou puxar para perto de mim. Aí, ó. Olha o tanto de planejamento estratégico, de áreas diferentes. E aí, todo último domingo do mês, eu olho elas com clareza, passo a limpo, para ver o que eu tenho que melhorar. Entendeu? E aí eu vou passando todas elas a limpo. Porque se eu não souber o que eu quero, qualquer coisa serve. Bem-vindo, Wellington. Então, uma coisa que me dá clareza muito grande é eu escrever. Eu escrever exatamente o que eu tenho que fazer. Porque quando eu escrevo, o meu cérebro vai absorvendo. E aí eu vou vendo qual que eu vou executar primeiro. Qual é a minha prioridade? Então, aqui, ó, vou compartilhar com vocês aqui, ó. Uma folha que eu uso, uma folha qualquer. Geralmente eu escrevo. Mas eu vou lá, ó. Prioridades. Eu não coloco urgente. A lei da atração, ela é muito forte. Aquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente materializa para o mundo acontece.
Então, uma coisa que eu aprendi, ó. Eu tô com vocês aqui, ó. E olha o que eu tô ouvindo. Eu vou ouvindo louvores de Deus. Isso daqui fica numa outra tela, vai bem baixinho. E vou fazendo meu planejamento estratégico. Cara, o que eu preciso fazer agora? Vamos lá. Eu vou pôr as coisas que estão anotadas aqui para vocês entenderem como que eu faço na prática. Ué, a Wellington ainda não apareceu aqui para mim. Uai, ela não tá nem vendo e nem ouvindo nada. Sai e entra novamente. Deixa eu ver se é só com ela. Acho que é só com ela. Manda ela sair e entrar novamente para ver. Mandar aqui o WhatsApp para ela. Bem-vindo, Junião. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, mestre. Tô ouvindo muito bem. Beleza, deixa eu mandar aqui para ela. Agora o aplicativo do WhatsApp também não está funcionando, mas tudo bem, vamos para o celular. Isso é normal, galera. Ser empresário é isso, é saber resolver problema 24 horas por dia. Então vamos lá, ó. Vou fazer, o que eu preciso fazer? Lista de prioridades. Então, por exemplo, vou anotar aqui algumas coisas, ó. Eu preciso hoje atualizar. Vamos lá. Os formulários da empresa. Além dos formulários, YouTube. Além do formulário, eu tenho que atualizar um Instagram, plataformas, porque a gente tirou o hub do nome. Eu tenho que fazer a gravação da a Liga Empresarial 2026, que é a nova atualização nossa. Então, eu vou colocando aqui, ó, tudo que eu tenho que fazer. Isso é fazer um planejamento estratégico. Eu anotar as coisas que eu tenho que fazer, ó, para eu poder ter clareza. Parceiros barra afiliados. Então, parceiros barra afiliados. Isso daqui eu tenho que atualizar. Que tem uma comissão que é paga para todo mundo que é parceiro. E agora vai ser só para os embaixadores. Eu tenho que fazer a questão da criação do LinkedIn. Ok, finalizei essa lista, ó. Então eu vou começar a anotar hoje. Aí a gente joga fora. E vamos pegando as outras anotações, ó. Cara, revisar a estruturação da Liga Empresarial. Beleza. O que é a estruturação da Liga? Formulário de boas-vindas. Se tá ok. O método. Se tá ok.
calendário aí o do calendário é dezembro e 2026. Já tem que começar a organizar a trajetória do cliente. Questão do SigaCast, a gente voltou e deu uma parada. Então, eu vou anotando tudo aquilo que eu vou lembrando. Ó. Deixa eu ver o que mais. Ó, WhatsApp. Tem que olhar o WhatsApp. Revisar a mentoria. Revisar a imersão, que vai ter dia 13. Finalizei. Vai. Wellington, você tá ouvindo agora? Vai ter essa internet dela. Então eu vou montando a lista, ó, das coisas tudinho que eu tenho que fazer, ó. Olha só. O José chegou aí. O que mais que eu preciso fazer, ó? Atualizar a lista de parceiros. Atualizar a lista de embaixadores. Tudo isso que é atualizar, eu posso jogar para cá, ó. Beleza. O que mais que eu preciso trabalhar, ó? Trajetória do cliente da Hub. Deixa eu ver. Formulário de boas-vindas. Não tá aqui. Então, trajetória cliente da Liga Empresarial. Então, ó. Thiagão vindo aí. Bem-vindo, Thiagão. Bem-vindo, José. Fala, professor. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Então, olha só o tanto de coisa que eu vou anotando. Entendeu? E vai montando. Planejamento estratégico é você ter clareza naquilo que você tem que fazer. Então, eu comecei a anotar tudo aqui, ó, para vocês em tempo real, ó. Tudo que eu tenho que fazer. O que eu tenho que atualizar? Formulários, o YouTube, o Instagram, plataformas, parceiros e afiliados. LinkedIn, eu não tenho que atualizar, eu tenho que criar um LinkedIn. Então, ele vem para cá, ó. Aqui tem que criar. Quem quer trabalhar com empresa tem que ter LinkedIn. Lista dos embaixadores, lista de parceiros. Então, ó, tudo isso daqui, ó, tem a ver com planejamento estratégico. Eu anotar com clareza o que eu preciso fazer. Fazer a gravação da liga, revisar a estruturação da liga, trajetória do cliente, da liga. Eu nem repeti daqui, eu quero tudo da liga. Formulário de boas-vindas, eu tenho que ver se está certo. Um método que a gente está finalizando. Calendário de dezembro. Vamos colocar separado aqui, ó. Calendário de 2026. A trajetória do cliente. Questão do SigaCast, WhatsApp, tem muita mensagem lá. Revisar a questão da minha mentoria. Revisar a imersão que vai ter dia 13. Criar o LinkedIn. Aí, beleza. Eu peguei e eu anotei as coisas.
Tem muita coisa aqui, galera. Não vou anotar tudo, não. Ó. Eu faço isso daqui todo último domingo do mês, ó. Eu passo por papel e caneta tudo que eu tenho que fazer. Tudo. Tá? E aí do papel eu jogo para algum lugar, então fico só com papel mesmo. O papel para mim é bom, eu gosto. Tá? Não sou velho, não. Então, beleza. Aí agora que eu anotei aqui, eu vou separar aqui alguns pilares. Aí eu vou separar aqui alguns pilares. Que pilares é esse? Cara, serviço, porque algumas pessoas ainda são CLT ou são servidoras públicas, ao mesmo tempo que a empresa. Então, serviço. Pessoal. Então, eu tenho do serviço, eu tenho pessoal, eu tenho da empresa. E eu posso colocar aqui um outro, família. Então, eu separo aqui 4 pilares. Tem pessoas que vão usar menos pilares, tem pessoas que vão usar mais pilares. Então, dessa minha lista aqui, formulário, YouTube, Instagram, plataforma, parceiros e afiliados, lista de embaixadores, lista de parceiros. Cara, essas atualizações aqui, ó, é tudo da empresa. Fazer a gravação da liga, revisar a estruturação da liga, trajetória cliente, tudo da empresa. Ó. SigaCast, WhatsApp, revisar mentoria, LinkedIn, tudo da empresa. Mas olha só, por que que muitas das metas não são batidas? Tudo bem, serviço. Para quem é CLT tem, quem não tem, ok. Mas o que eu coloquei de meta pessoal, o que eu coloquei de meta da família? E aí eu foquei só no trabalho. E é essa uma sacada importante que vocês têm que ter, que faz com que as pessoas desistam. Que faz com que as pessoas não consigam ter resultados. Porque elas focam só no trabalho, 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 trabalho. Entendeu? Então eu tenho que anotar aqui objetivos também pessoais. Porque as pessoas acham que planejamento estratégico está voltado só para a empresa. E não é, planejamento estratégico é para a vida. Então, pessoal, cara, voltar a treinar todos os dias. Pô, eu mudei agora, meu condomínio novo tem academia bacana. O condomínio é muito gigante esse novo, que eu comprei uma casa nova. 083. Que era a meta mais ousada do ano. Então, ó, voltar a treinar todos os dias. Sair uma vez por mês. Na verdade, dá para fazer 2. Sair 2 vezes por mês só com a esposa. Sair com a família toda 2 vezes por mês. E aí você começa a montar, ó. E aí você vai montando as suas metas. Aí agora você começa a ter uma ideia real das coisas. Entende? Ah, mas sair com a esposa, isso é pessoal, ou é família. Tem metas que você vai colocar que você vai migrando. Ó, se é a família toda, para mim já não é mais pessoal, já é família. E aí eu vou anotando tudo aquilo que eu tenho que fazer. Depois que eu anotar o que eu tenho que fazer, eu vou passar essa lista limpo. Para colocar na ordem de prioridade. Vou colocar na ordem de prioridade. Agora, quais são alguns pontos importantes que vocês têm que ter? Você precisa fazer um raio-x do seu cenário atual.
que é um raio-x do seu cenário atual? É viável fazer isso agora, financeiramente falando? Eu consigo fazer estipular essas metas? O professor está procurando sim, a menina. Oi, José? Não. É por aqui mesmo, começando aqui. Ah, não, de boa. Porque teu microfone está aberto, aí tu falou e veio aqui. Então, uma coisa muito importante de você fazer o planejamento é você não focar só em uma área. Porque não adianta nada você crescer em uma área e matar as outras. Não adianta nada você focar só na empresa e matar o teu relacionamento, matar a tua família, entende? Matar a sua conexão com Deus, matar às vezes o seu serviço, que de repente no começo agora o seu serviço que paga as tuas contas. Entende? Então aqui é uma outra meta. Orar todos os dias com o grupo dos homens. Das 6 às 7h30. Eu tenho 2 grupos de homens, é um grupo gratuito. Que de 6 às 6h30 a gente ora, e de 6h30 às 7h30 a gente faz estudo da Bíblia. Só que eu faço isso só de segunda a sexta, agora eu quero fazer todos os dias. E aí você vai lembrando das coisas. Você vai desenvolvendo as coisas, tá? Vocês estão num monitor aqui diferente, tá? Vou ficar olhando aqui para vocês agora. Então, é importante você fazer um raio-x, tá? Antes de pensar em metas, você precisa entender o ponto zero da empresa, da tua vida pessoal, da tua família, do teu negócio, do seu serviço, entende? O planejamento estratégico ele não é só para a empresa, ele é para todas as áreas. E você não pode focar só na empresa. A empresa você vai olhar financeiro, processos, pessoas, marketing, vendas, vai olhar toda a estrutura. Mas tem que fazer um diagnóstico. Sem diagnóstico, qualquer estratégia vira achismo, vira fracasso. Segundo ponto, defina um propósito inabalável. O que é isso? Todo plano estratégico precisa responder a seguinte pergunta: por que esse projeto existe? Por que essa meta existe? Quando o seu propósito é claro, as decisões ficam mais rápidas e coerentes. Então, por que eu quero fazer academia todos os dias? Porque eu estou com o mesmo peso do meu auge, só que sem músculo. Com banha, com bucho. Entende? Por que eu quero sair 2 vezes por mês com toda a família? Porque meu filho já está com 15, minha filha já está com 12, eu tenho que curtir também o processo. Por que eu tenho que fazer toda essa atualização aqui da empresa? Porque a gente está refazendo o rebrand da empresa, a gente mudou toda uma estrutura da empresa para fazer vocês crescerem mais rápido. Então, definir o porquê faz com que você tenha clareza se está certo e se vale a pena. Entende? Quando o propósito se torna claro, as decisões ficam mais rápidas e mais coerentes. Um terceiro ponto muito importante. Defina essas metas através da metodologia SMART. Entendeu? E não tenha medo de ser ousado, mas tenha coerência. Essas metas elas têm que ser específicas, elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser atingíveis, elas têm que ser relevantes e elas têm que ter datas. Eu não cheguei a colocar datas aqui, mas elas têm que ter datas. Entendeu? Metas sempre desafiadoras, que tirem a empresa, que tirem você da zona de conforto. Por exemplo, todo dia orar, levantar sábado e domingo para orar é desafiador. Vai acabar sábado e domingo oração e eu vou para academia. De repente eu posso ir até para academia ouvindo as orações, os louvores, e tá tudo bem. Sabe? Tem que tirar você da zona de conforto. Não dá para a gente parar e sobreviver. Tem que buscar as coisas enquanto a gente tem saúde física, enquanto a gente tem saúde mental. Sabe? Priorizar as coisas com execução forte.
e comemorar as pequenas conquistas. Poxa, igual eu mostrei aqui para vocês. Cara, do meu mural dos sonhos desse ano, de 10 metas, deixa eu ver, tá aparecendo, aí, tá. De 10 metas do meu mural do sonho, eu conquistei já metade. Poxa, mas metade é pouco? Não, não é. A gente conseguiu viajar para a praia esse ano, uma viagem boa, bacana, gostosa. Estou com um time comigo na empresa, entendeu? A liga vai dar uma acelerada agora. A gente está com um time, a gente tem administrativo, nós temos financeiro, nós temos agora o pessoal do marketing, entendeu? Nós temos espaços em vários segmentos para poder atender a nossa demanda. O que a gente está faltando agora é finalizar a questão do comercial, que é o que muita empresa está tendo trabalho. Consegui comprar as roupas novas para trabalhar meu brand, roupas de marca, mandei fazer as camisetas personalizadas, também estava aqui no Mural do Sonho, ó. Não consegui fazer o Cruzeiro, não consegui comprar a Mercedes, mas eu troquei os dois pela casa nova. Eu saí de um apartamento de 2 quartos para um apartamento de 3 quartos, térreo, com varanda em L, enfim. Bati a meta mais ousada do ano. Tem algumas que eu não bati, e tá tudo bem. Isso faz parte do planejamento estratégico. Não é porque você planejou que você vai bater todas. Tá? Quando você prioriza certas coisas, entendeu? Principalmente na área das empresas, as empresas elas não quebram por falta de ideias, tá? E sim por excesso de prioridades. O que eu faria essa prioridade? Você anotar muita coisa e começar a bambear, não focar. Por isso que eu faço a lista e depois eu passo ela limpo, para eu ver qual é a ordem de prioridade das execuções. Tá? E aí focar sempre em 3 objetivos principais. Meu objetivo é esses 3. Acabou? Vem mais 3. Acabou 2? Sobe mais 1. Acabativo, o nome disso. Eu não posso focar em fazer tudo ao mesmo tempo, senão quem quer fazer tudo não faz nada. Não faz nada, tá? E aí a gente começa a estruturar alguns pontos dentro da empresa. Que pontos são esses? Os processos. Você tem que ter os processos da tua casa, você tem que ter os seus processos pessoais, você tem que ter o processo da tua empresa. Porque você também é uma empresa. A tua casa é uma empresa. A tua família é um negócio. Você tem que ter essa visão, você tem que ter essa interpretação. Entende? Então, construir um plano mensal. Quais são as metas desse mês? Para a família, para mim e para a empresa. Entendeu? E organizar uma por uma. Buscar indicadores, tá? É muito importante. Porque quando você vai para a área da empresa, é até mais fácil de mensurar. É até mais fácil de mensurar. Quando você vai para a área pessoal e família, dependendo do que é mais difícil de mensurar. E aí, que é a dica que eu dou para vocês? Se você consegue mensurar em termos de valores, estipula as metas. Estipula as metas. Só que essas metas, elas não podem ser só metas finais. O que é meta final? Daqui a 1 ano. Final do ano. Beleza. Tem que ter valores. Tem que ter números. Então, por exemplo, hoje eu tenho a meta de bater 50 mil de faturamento mês. Beleza? Como que eu vou bater 50 mil de faturamento mês? Aí eu tenho que começar a mensurar. Tenho que começar a bater números aqui. Então eu pego aqui, ó. O ano tem 12 meses. Se eu fizer 5 eventos, ó, Wellington, isso é bom para tu, ó. Você e o Tiagão, 5 eventos. Esses eventos serão a imersão. Imersão Mente Mestra. Esse evento, eu vendo ele no valor
de 397. O custo é, em média, de 247 por pessoa. Pelo que a gente entrega lá. Quem for vai entender. E eu faço esse evento para 30/50 pessoas. Ou seja, eu tenho aqui um lucro total, não é lucro líquido, é um lucro bruto, de 30 vezes 397, 11.900. Estou fazendo por alto, tá, galera? Só para vocês terem uma ideia. E um lucro líquido de... Vamos pegar aqui, ó. 397 menos 247, R$150. Se eu faço para 30, opa, R$150 vezes 30, dá um lucro médio de 4.500 por evento. Isso para 30 pessoas. Vamos colocar aqui, ó, para 30 pessoas. Beleza. Se eu for tirar imposto mais alguma coisa, se eu for tirar aqui imposto, essas coisas, vai cair mais em uns 3.000. O lucro é baixo. Só que dentro desse evento, eu vendo a liga, start, eu vendo a liga, vocês vão descobrir isso daqui depois, prêmio, e eu vendo a minha mentoria, formação de mentores. Então, eu consigo escalonar o produto. Eu consigo escalonar. E aí eu consigo mensurar uma esteira dentro de um próprio produto. Então, você faz um produto de chamada, que dentro dele você vai ter um lucro e você vai poder vender outros produtos. Entende? Isso é um planejamento de faturamento que você consegue fazer assim, básico, para poder executar. Entende? Fazer um plano de execução. Poxa, um evento para 30 pessoas, em 2 meses, você tem que vender quase um ingresso por dia, quase, na verdade, meio ingresso por dia. Então, é viável. Um ticket que não é caro, com um evento que você faz uma entrega de um dia inteiro. Arruma patrocinadores para você diminuir o seu custo e aumentar o teu lucro. Tenha produtos para vender lá dentro. Então, eu consigo trabalhar em cima de metas. Entende? E organizar esses processos. O que é organizar esses processos? É exatamente fazer isso daqui, a trajetória do meu cliente, dentro do meu produto, dentro da minha empresa, dentro do que eu quero, dentro do que eu vendo. Entender qual é o caminho, passo a passo. Entende? Meus cachorros estão agitados hoje, mas é normal. Entendeu? Então, assim, o planejamento estratégico, galera, é você conseguir abrir a visão, entender o que você tem que fazer, estipular a lista de prioridades e começar a executar. Igual, por exemplo, isso daqui que eu estou fazendo aqui, ó, eu vou executar um monte ainda hoje e vou mandar lá para vocês. Isso vai gerar acabativa, isso gera resultados. Por que eu gosto muito do papel e da caneta, igual eu fiz aqui hoje, ó? Porque eu pego o marca-texto e saio pintando aquilo que eu vou executando. E aquilo que eu vou pintando vai me gerando uma sensação de, caraca, estou conseguindo, está dando certo. Entende? Então, assim, trabalhar nessa proporção de anotar, escrever e executar e comemorar as pequenas conquistas é muito importante. É muito importante. Uma coisa que eu faço que
me ajuda muito, é igual aqui, ó, eu tô com vocês aqui, ó, e olha o que eu tô ouvindo aqui, bem baixinho, ó. Isso vai me dando paz, isso vai me tirando o cansaço, vai me tirando o estresse, vai me dando, assim, uma tranquilidade muito grande para eu poder executar tudo. Então, eu estou aqui com vocês nesse monitor, aqui está o outro monitor que eu estou escrevendo e vou executando as coisas. E aí você não vê nem o tempo passar, não fica tão cansativo, fica mais prático. Entende? Fazer esse mapa do cliente, o mapa de como eu vou chegar lá, anotar os detalhes, vai te dar clareza do caminho que você precisa executar. Criar indicadores de desempenho também é importante, tá? Montar um mapa da jornada, montar um mapa do cliente, isso reduz os erros e aumenta a escala, tá? Criar indicadores de desempenho, né, que a gente chama de os KPIs, são números, porque o que não é medido não pode ser melhorado. Então, você anotar a questão de ticket, de custo, entendeu? Buscar ali, ter as informações certas, tá? Fazer um planejamento anual, mas não focar só no anual. Por quê? Quando a gente faz um planejamento anual, se a gente não diminui ele, dificilmente você bate. Porque o que vai fazer você ter resultado no futuro não é o mês, não é o bimestre, não é o trimestre, não é o semestre, não é o ano. É o diário. É a plantação diária. Então, muitas vezes, quando a gente pega, por exemplo, vou fazer uma matemática básica aqui. Cara, 24 mil. Eu preciso juntar 24 mil em um ano. Eu poder fazer uma viagem com a família e curtir bacana. 24 mil. Cara, 24 mil em um ano é muita coisa, é muito tempo, demora. Você vai começar, vou ver. Se você focar no longo, sem pensar no agora, não adianta. O presente é hoje, é o presente. Presente é coisa boa. Quando se dá o presente para a pessoa, entende? Então, o dia é um presente. Então, você tem que focar no presente para chegar no teu futuro. Então, se eu pego aí, por exemplo, um ano, 24 mil, cara, é muita grana. Mas se eu pego que um ano tem 12 meses, 24 dividido por 12, já dá 2. Poxa, 2 já é mais fácil, 2 já é menos, né? 24 para 2 é menos coisa. Só que um mês ele tem 4 semanas. Então, 2 mil dividido por 4, 500. Poxa, 500 é mais fácil do que eu conseguir 24 mil. Só que uma semana ela tem 5 dias úteis. 500 dividido por 5 dá 100. Então, eu tenho que focar na meta diária de R$ 100 por dia. R$ 100 por dia. Essa é a minha meta. Se eu fizer R$ 100 por dia, quando chegar final do ano, eu estou com a minha meta batida. Quando chegar final do ano, eu consigo tornar. Foi assim que eu consegui, nesse ano, bater boas partes da meta das roupas, time na empresa, a viagem que a gente fez, trocar e conseguir o apartamento dos sonhos que minha esposa sempre queria. Entende? Por conta disso, das metas serem diárias, elas não serem metas mensais, anuais. Você vai ter a mensal, mas a diária que vai te dar o sustento ali, o combustível para você não parar. Entende? Então, montar essa visão de que eu tenho que plantar todo dia. Não adianta querer malhar só de vez em quando. Não vai. Não vai funcionar, tá? E na área empresarial e na área família, tá? Além de você não fazer só o planejamento anual, é importante também você fazer reuniões. As reuniões da tua família, elas precisam ser no mínimo mensal. No mínimo mensal. Sentar com a esposa, ver quais são as metas, o objetivo para esse mês. Se puder fazer de 15 a 15 dias, faz. Se não, pelo menos mensal. E na empresa, semanal.
Toda empresa que produz bem, ela tem reunião semanal. Toda segunda-feira eu tenho reunião com a minha equipe. Toda segunda-feira eu tenho reunião com o Júnior para ver o administrativo, ver o financeiro. Toda segunda-feira eu tenho reunião com o comercial, embora agora a gente está sem nenhum comercial, a gente está começando do zero de novo. A gente tem reunião com o nosso pessoal do marketing, vocês podem ver que agora nossas artes estão mais bonitas, mais bem estruturadas. E quando acaba a reunião, a aula da Liga, essa aula de 8 horas, eu entro numa reunião com o meu conselho empresarial, que são empresários parceiros que estão comigo, toda segunda-feira. Porque a gente planeja a segunda para executar durante a semana. Então, toda segunda-feira, planeja e executa durante a semana. Tá. Entende? Então, as nossas reuniões, elas são semanais, tá? Para olhar o que está faltando, o que está melhorando. Então, assim, eu tenho certeza, reunião mensal para a empresa mata. Trimestral, anual, é muito vago. Você pode até ter a meta anual, você pode ter a meta mensal, mas você tem que ter a reunião semanal para executar o diário. Entendeu? O diário é do dia a dia. Tá? Criar um plano de crescimento. Entende? Um plano que ele seja sustentável, que ele pode começar devagar, mas que ele seja escalonável, que ele consiga crescer. O que vai fazer você crescer é o médio prazo. Você não pode focar só no longo prazo. E aí você vai ver que vai começar a acontecer. Que você vai começar a ver quais são os caminhos que você precisa traçar. Olha aqui, eu coloquei um monte de coisa, tem mais uma porrada de coisa que eu tenho que anotar. Para eu falar, olha, isso daqui eu vou fazer, isso daqui. Que é as prioridades. Igual eu já mandei hoje para o Marcos. Falei, cara, eu preciso de um banner de divulgação de que estamos contratando jovens e adolescentes para o nosso comercial, para quem quer aprender a trabalhar com marketing digital e ganhar dinheiro através do seu celular. Vou ensinar a molecada a vender através do celular, porque é ligação, é WhatsApp, entende? Planejamento estratégico é isso, é você anotar, ter clareza, começar e não parar, que é a acabativa. E aí vocês vão vendo que as coisas vão acontecendo. Ó. A gente fez a atualização do nosso evento Checkmate, nós fizemos a atualização da apresentação da Liga, nós estamos finalizando a reestruturação do nosso sistema, de um método de crescimento para vocês, que é um método chamado Semente. Estou finalizando de documentar, de estruturar e executar. E fazer. Beleza? Vamos lá. Momento de tirar dúvidas, que quase 50 minutos eu falando aqui. José, tá aí? Tiagão? Opa, estamos aqui. José, hoje na tua empresa, você tem quantos funcionários? 5. Quantas reuniões você faz com eles por mês? 4, faço uma por semana. Boa. Qual dia da semana? Terça-feira à tarde. Tá vendo? Toda semana. Quais os departamentos você tem hoje na empresa? Departamento de legalização, departamento contábil, fiscal e departamento pessoal. E o comercial que eu mesmo executo. Não adianta, no começo é isso. Eu saí do comercial e agora estou voltando. Normal. Faz parte do processo. Tem que ser. Tá vendo? Tem que ter. Tiagão, tá aí? Na reunião e lavando louça. Normal, filho. Aqui não é diferente, não, viu? Depois, lava-louça é vida, viu? Tu acha umas lava-louça boa na OLX. É sério, a minha eu comprei na OLX. Tiago, quantas pessoas você tem na tua empresa hoje? Fixo sou eu, professor, mas é uma média aí de pelo menos uns 5, 6 por mês. Beleza. Olha só que interessante. O Thiago, ele é o eu empresa. Normal, também já fui assim.
que você faz para você sair do eu empresa? Isso entra dentro do planejamento estratégico. Quando você tem a estrutura de montar os processos da empresa, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. Quando você está no eu empresa, você tem que focar em algumas etapas. Isso aí entra dentro do planejamento estratégico. De primeiro, conhecimento em você. Esse é o primeiro pilar. Conhecimento em mim. Eu sou a empresa, então eu tenho que buscar autoconhecimento. Segundo, vendas e marketing. Vender e marketing e autoconhecimento. Mas você pode ir estruturando os processos. Quais são os processos que você vai estruturar? Isso daqui são os processos da minha empresa, do SIGA. Sistema de produtividade são as tarefas diárias. Sistema de vendas é quando eu tenho um time comercial para estar vendendo. Não tenho, eu posso anotando tudo no WhatsApp. Tá? Sistema financeiro, controlar as entradas e saídas de dinheiro. Calendários de eventos, você consegue ir organizando. Ó. Mas para o eu empresa, que é um prestador de serviço, Júnior, o Elita, Tiago, Oscar, basta primeiro começar com isso daqui, ó, atendimentos. Porque dentro dos atendimentos, você vai anotar igual um médico, é um laudo médico dos seus pacientes, ó. Isso daqui é tudo atendimento que eu já fiz, ó. Ó. E eu vou anotando. Então, por exemplo, hoje eu estou precisando de cliente. Eu vou clicar aqui na Adriana. Olha, eu atendi a Adriana tem um ano, mais de um ano. O que eu atendi a Adriana? Ah, era mentoria financeira. Trabalha na mesma empresa há 17 anos, hoje está gastando o que ganha e não está separando mais nada. Cara, controle emocional, ó. Quer descobrir qual é o custo de vida? Cara, é uma pessoa que eu já atendi, que já me pagou uma vez. E sumiu. Posso entrar em contato com ela amanhã e chamar ela para a imersão que vai ter dia 13, sobre controle emocional, porque finanças é sobre psicologia. Entende? E vou olhando aqui, ó. Às vezes o cliente volta, eu tenho o laudo dele, eu tenho o histórico dele. Entende? Então, o primeiro processo que vocês têm que ter de clareza é sobre isso daqui, ó. Eu tenho que ter o controle de quem são meus clientes, do que eu ofereci, do que eu paguei, do que ele fez, de entrada, saída desse cliente. Para você poder trabalhar em cima disso. Segundo ponto, qual é o primeiro funcionário que vocês vão trazer? Administrativo. Por quê? Você não vai ter dinheiro para contratar comercial no Eu Empresa. E você não vai dar conta de treinar, porque o comercial é o processo mais difícil que tem. Todos os outros a gente consegue terceirizar. Financeiro, BPO financeiro. Marketing, agência de marketing. Jurídico, escritório de advocacia. Mas e o comercial? É o mais difícil. É o mais difícil. Tem 3 meses que eu estou montando e desmontando time comercial. Por isso que a liga deu uma travada. Então, qual é o primeiro que você tem que trazer? Administrativo. Porque o administrativo ele custa barato, vai te sobrar tempo para você focar no comercial. Então, o primeiro funcionário que eu trouxe para trabalhar na minha empresa, e que futuramente, com fé em Deus, será até um sócio, é o Júnior, tá aqui, ó. Ele que faz todas as cobranças, ele que já foi treinado, sabe fazer todo o financeiro aqui. Eu não mexo com financeiro. Eu não mexo com cobranças. Entende? Então, ele pegou a parte administrativa para eu focar em vendas. E aí eu fui treinar o time comercial. Aí eu comecei a treinar, o time começou a desenvolver, eu falei, eu preciso de mais gente para o comercial atender. Aí trouxe o Matheus para trabalhar o marketing, trouxe o Thiago para poder ficar responsável pelos vídeos, para poder viralizar, trazer cliente, trazer lead. Entende? E muitas vezes você não precisa pagar em dinheiro, você pode pagar com serviço. Você pode pagar com uma prestação de serviço, com uma mentoria, com uma permuta, para não exonerar o seu caixa, para não prejudicar o seu custo, até você ter condição de pagar. Entende?
Então, quando a gente fala planejamento estratégico, galera, vai englobar vários segmentos, várias áreas para vocês. Tanto é que quem mexe em algum desses quadros aqui, ó, esses aqui, ó, é tudo funcionário. Eu mexo no meu e eu mexo de alguns clientes específicos que eu atendo. Tem o Trello, tem o ClickUp, tem o Notion, que você achar mais simples. Porque no começo tem que ser algo simples para vocês fazerem. Senão vocês vão pirar o cabeção. Beleza? Julião, consegue falar? Consigo? Quantos funcionários tem sua empresa hoje? Ninguém, só eu. Mesma coisa que eu falei agora. Oscar, quantos funcionários você tem hoje? Tenho 3. Beleza. Quais as áreas deles? Financeiro, operação e comercial. Bacana. Por que eu estou falando isso? Vocês têm que ter essas clarezas. José Aparecida, contabilidade. Tiago, videomaker e editor de vídeo. Júnior trabalha com inteligência artificial. Oscar, sua empresa trabalha com o que hoje? É marketing. Qual o nome dela? Apex Soluções Estratégicas. Entendeu? Então, assim, tem que ter essa clareza. Porque se vocês não organizar esses detalhes, vocês vão ficar sobrevivendo, vocês vão achar que vai dar tudo errado, vocês vão querer desistir. E desistir não é uma opção. Às vezes você não está tendo clareza porque você não anotou os processos, não anotou as metas, não viu o que fez. Começa a anotar tudo o que você faz no dia. E aí no final do dia você para, põe um louvorzinho instrumental igual eu faço aqui, e olha o tanto de coisa que você executou. Você vai dormir leve. De falar, caraca, eu produzi tudo isso, eu fiz tudo isso. Isso vai te dar um alívio. Isso vai te dar uma paz gigante no teu coração. Entende? Wellington, quantos funcionários você tem hoje? Eu sou eu, empresa. Fez sentido isso daqui, tudo que eu passei para você hoje? Demais, porque eu não sei, o meu marketing é eu que faço, meus vídeos sou eu que faço, minhas postagens sou eu que faço, tudo sou eu que faço. Então, eu me perco nisso tudo. Eu fico perdida, porque é muita coisa para uma pessoa só e você tem que fazer cada coisa do seu jeito e ter hora para isso é muito complicado. Wellington, quantos clientes você já atendeu até hoje? No dia, A vida. são 31 anos, eu não sei te contar. Mas eu já tive uma pessoa que era minha irmã, que era minha secretária, que tinha o livro caixa, tinha tudo, tinha entrada, tinha saída, tudo que eu fazia era tudo anotadinho. Então, eu tinha uma vida, assim, de trabalho muito boa. O problema foi após eu ter fechado meu espaço e ter virado eu empresa. E é isso que agora você tem que voltar. Eu tenho que começar do zero, Isso. E é por isso que acompanho todas as aulas, porque eu sou do tipo persistente, eu preciso aprender. Então, eu estou buscando ensinamentos porque a partir do ano que vem eu quero me dedicar aos palcos. Porque é igual eu atendi uma cliente hoje, ela falou para mim, Wellington, eu não te vejo mais como maquiadora, eu te vejo nos grandes palcos, porque você tem postura de palco. Você é uma palestrante, você é uma mentora. Palestrante, eu sou uma mentora. Eu trabalhei muito tempo com planejamento estratégico, porque eu tenho facilidade com isso. Mas o professor 2026, o posicionamento dele, a metodologia dele vai ser diferente. Eu vou trabalhar exatamente por isso. Eu sou o mentor dos mentores. Portanto, professor, o evento que eu participei aqui em Goiânia, eu era a única que não era esperada do evento.
Só um aluno foi por minha causa, dentre 45 alunos. Aí. Mas quem deu o show de palestra foi eu. Eu tô assim com cada comentário, não, como que eu posso dizer? Depoimento. Cada depoimento lindo que você não tem noção. Tem gente que falou, eu fui por causa de tal pessoa, mas igual você num palco não teve outro. Nem o principal, que era o dono do palco, fez o que eu fiz dizendo nele. Sim. E é trabalhar nisso, é focar nisso. Entende? Focar nesse caminho. Você já sabe o caminho. É E eu começar a amo. fazer. Eu sei fazer e eu amo fazer. Eu amo estar ali no palco. Eu agito a galera, eu ponho o povo para fazer pergunta. A minha cliente que viu o vídeo hoje já falou assim: Wellington, você estava parecendo uma coach. Isso é bom, isso é importante. Entende? Então, assim, apliquem isso, façam um planejamento, anotem as coisas e executa. E vai executando sem parar. Não para, não desiste. Entendeu? Portanto, uma amiga minha aí de Brasília, que eu estou fazendo umas sessões com ela vai ajudar eu a fechar o meu planejamento de valores, porque eu, como diz até você, eu estou cobrando totalmente errado, fora do meu padrão, e ela vai me ajudar com a minha estratégia anual do ano de 2026. Isso é importante, tem que fazer. Porque se vocês não planejar, não anotar as coisas, vocês não vão conseguir sair da mudança. E outra, pergunte conselhos de pessoas que têm os resultados que vocês querem. Uma das vantagens do network, uma das vantagens da comunidade é exatamente você ter acesso a outras pessoas e poder perguntar, poder participar, entende? Poder questionar, para essas pessoas te orientar, te mostrar o caminho que ela traçou, que ela fez. Isso vai facilitar o processo de vocês. O principal pilar que todo empresário tem que ter é o pilar emocional. Se vocês não aprenderem a controlar suas emoções, vocês não controlam nada na vida de vocês. E aí vocês vão desistir, em meio a muitos obstáculos que vão acontecer. Em meio a muitos imprevistos, vocês vão acabar desistindo. Eu mostrei para vocês aqui no Word, mas eu não gosto de Word, eu gosto do papel, ó. E daqui eu saio pintando tudo. Isso daqui eu vou passar limpo ainda hoje. E já vou executar coisa para Dedéu. E eu não estou preocupado em dormir 1 hora, 2 horas da manhã e levantar 6. Estou preocupado aí daí quando eu estiver velho eu não ter condição de viver. Quando eu estiver velho eu não ter condição de fazer as coisas, porque eu não plantei. Vou ter que aproveitar agora que eu ainda estou novo para plantar. Entende? Então, coloquem em prática, coloquem as objeções, os objetivos, as metas, entendeu? Enquanto eu estou aqui com vocês dando aula, minha esposa está ali arrumando a janta, lavando louça, os meninos estão organizando a casa. Meta e objetivo, meta e objetivo, meta e objetivo. Entende? Tem que fazer, tem que ter. E a plantação, ela é diária. Gravem essa frase. A plantação, ela é diária. Se plantar todo dia, sua colheita vai vir mais rápido. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dificuldade específica? Aproveita para eu poder socorrer vocês. Momento agora de mentoria coletiva. Não, a minha dificuldade mesmo era o meu planejamento de 2026, mas a Cássia vai me ajudar com isso, porque isso sozinha eu acho difícil fazer, porque quando eu tinha quem cuidava disso para mim, eu me preocupava só com o trabalho e com os cursos. Eu não tinha preocupação de marketing, eu não tinha preocupação com marcar um horário, não tinha preocupação nenhuma. Então, agora eu preciso me preocupar com isso. Certo. Ó, uma dica que eu vou dar aqui para você aqui que serve para todos. Deixa para cá. Aqui, ó. Calendário 2026 doc. Olha aqui, ó. Eu sempre pego aqui, ó.
Esse site aqui, ó. Vou mandar lá no grupo para vocês. Carregando lá, ó. Eu clico aqui em visualizar, ó. Ó. Semanal, anual. Então eu venho aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, ele já baixa. Esse daqui eu uso muito também, ó. Esse pequenininho aqui eu quase não uso. Eu uso muito esse e esse. Aí eu pego o documento aqui, ó. Já vem no Word, tá, galera? E imprimo para eu escrever. É porque como já chegamos em dezembro, eu já tirei meu mural daqui. Olha aí, ó. Ó. Vou montar meu planejamento. Tá aí o calendário. Primeira coisa que eu faço é pegar o calendário todinho do ano. Ó. E aí eu começo a montar para ver as datas plausíveis de eu fazer as coisas. Domingo, aí eu vou lá e mudo a cor. Põe um cinzinha claro. Sábado, mesma coisa. E aí eu começo a anotar o calendário. O outro calendário, eu uso ele também. Por quê? Porque esse calendário aqui, ele é maior, é por mês. Então, eu uso aquele pequenininho para montar as datas dos eventos, a data das entregas. E aqui eu vou anotando. Ó. Cara, isso daqui é vida. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Calendário 2025. E você vai mudando conforme a jornada. Se vocês quiserem, eu monto uma aula para vocês só sobre isso, sobre planejamento. Ó, é o mesmo calendário. E eu defini o período de recesso. Olha só que louco, velho. A Liga 2025 era aula, tudo aula. Aulas da comunidade. Comunidade 5P, que eu não fiz. Formação Empresário Alfa, não lancei. Feriados, cursos, eventos da Liga. Então, olha só. Eventos, 3 dias de evento seguido. Ó, imersão. Esse é o calendário anual. E a gente começou a seguir ele à risca, ó. Viagem em férias, que eu tava pra praia. Ó, aula. Imersão do IBC, que é uma imersão que eu consegui cortesia para todo mundo. Encontro no Parque da Cidade, nós fizemos esse encontro. A imersão nós não fizemos. Aniversário da minha esposa, as aulas que a gente deu, ó. Encontro empresarial, aula. Carnaval, aula. Olha o tanto de aula. Aula, encontro. Só que as coisas têm que evoluir. As coisas têm que evoluir. E aqui já começou a mudar, ó. Que mês é esse? Mês 6. Na metade do ano eu falei, cara, vamos melhorar. Vamos revisar os planos. Você faz um projeto anual. Cara, eu fico até feliz de ver isso daqui. Ver a evolução do projeto. A gente pega a meta anual, dissolve ela para metas mensais e coloca metas diárias. Mas a cada 3 meses, 6 meses, você tem que revisar se está caminhando ou não. Quando chegou o meio do ano, eu olhei e falei, cara, nós estamos tendo muita aula, pouca gente assistindo aula. Poxa, hoje a gente está com 6 pessoas. E na época a gente estava com 20 poucas pessoas e eu ainda achando ruim. Mas tá tudo bem. E aí, vários eventos, e eu questionando, pô, evento, e não dando certo, tal. Ok. Quando foi mês 7, a gente mudou. Colocamos raio-x. Ó, Oscar, evento da Apex. Primeiro evento que a gente fez, ó, mês de julho.
colocamos network com propósito online, raio-x empresarial, e começamos a mudar. Mas mesmo assim, ainda ficou um calendário pesado. E a gente foi filtrando, foi mudando, adaptando. Ó, workshop. Mês 9, workshops. A gente começou a mudar, ó. Mês 10, já não é mais workshop, já é o checkmate. E muitas dessas coisas aqui aconteceu, ó. Mês 11, tá em branco. Por quê? Porque eu tirei muita coisa. Hoje são 24. Tá aqui, ó. Vocês estão tendo aula. Amanhã não vai ter esse encontro. Por quê? Porque vai ter um hot seller, rodada de negócios com outras comunidades. Quarta não vai ter. Quarta é dia de igreja, dia do culto. Vai ter a apresentação da minha filha. Quinta tem 2 eventos. Sexta tem outro evento. Entende? Então, assim, você vai adaptando. Você vai mudando. Ó. Então, o que eu ensino para vocês é o que de fato eu aplico. Quando chega dezembro, eu monto o calendário do outro ano. Eu não monto antes, não. Igual, por exemplo, esse daqui é o desse ano. Aula, vai ter isso, vai ter isso. Mas aqui, ó, vai ter a imersão dia 13. Então, quem puder vir para Brasília, vem. Vai ter a imersão Mente Mestre, uma imersão sobre liberdade emocional, que é o pilar mais importante que vocês vão precisar para o ano que vem. Entendeu? Até por conta de ser um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, um ano que talvez tenha uma crise financeira mundial. Então, o controle emocional é a virada de chave. E aí a gente deve entrar já por recesso. Aí eu devo marcar um jantar empresarial com a gente, ó, para todo mundo. Entende? Então, tem que executar. Eu só ensino para vocês o que eu faço. Eu poderia muito bem estar de Mercedes. Poderia muito bem ter comprado a viagem para o cruzeiro, como está no meu mural dos sonhos. Mas eu troquei esses 2 objetivos pela casa própria. Pelo apartamento próprio, seguro, grande, confortável. São objetivos. São metas. Entende? Então, assim, eu vou mandar lá para vocês a questão dos calendários. Para vocês poderem ver, aplicar, colocar em prática. Anota as coisas. Passa essas coisas para limpo, como lista de prioridades. Vai executando, não der conta, pede ajuda, delega. Estipula metas diárias, números. Veja como é que você melhora a rota. Todo fim, no último domingo do mês, para olhar as metas que foram feitas, o que ficou faltando. Entende? Na verdade, eu faço isso todo domingo, as metas da semana. O que foi, o que não foi, o que foi, o que não foi. Entende? E aí eu vou fazendo isso toda semana. Chega no meio do ano, eu reviso toda a meta do ano. E aí, como é que foi? O que deu, o que não deu? E vou mudando. E vai ajustando. E quando você vê o tanto de coisa que você produziu, cara, não vou mentir para vocês, não. Eu me segurei para não chorar aqui. Estou muito cansado, eu estou exausto. Ontem eu cheguei em casa, foram 1 e pouco da manhã, não foi, amor? A gente chegou ontem do hospital, que a Luana tomou uma queda, machucou, e eu passei o dia todo com meu pai, depois com a Luana no hospital. Poderia ter desmarcado a aula com vocês, mas não. Estou aqui cansado, exausto e fazendo. Entende? Por quê? Propósito. O que me mantém de pé? Aí, ó. Ouvindo de leve e fazendo. É fazer os seus melhor nas condições que você tem. Beleza? Vou parar aqui a gravação. Alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Tranquilo, tudo certo. Tá? Tenham paciência. A gente está trazendo muita novidade para a Hub. Professor. Viu? Eu peço que vocês confiem na minha palavra. Eu sou um homem de muita palavra. A Hub, ela não vai parar. A Hub é um propósito muito grande, é um chamado muito grande. Será a maior comunidade do país, tá? Com um propósito muito grande com Deus. Mas tem que ter paciência, velho. Se até Jesus foi crucificado, entendeu? Então, assim, a humanidade conseguiu crucificar o único ser perfeito. Imagina eu, então.
Mas é não desistir, é fazer o bem feito, fazer um pouquinho todos os dias e no final vocês vão ver que as coisas vão funcionar e vai dar certo. Deixar Deus agir, tá? Uma coisa que eu estava analisando, que toda comunidade tem o seu feeling, o seu DNA. Igual, por exemplo, eu vou citar aqui, mas com todo respeito a elas, são maravilhosas. Líderes Brasil é uma comunidade que você vai gerar conexões. Não é palavra conexões, é alianças. Líderes Brasil é uma comunidade que você gera alianças. Um BNI é uma comunidade que você vai gerar muitas vendas e reconhecimento. A Moai, você vai ter acesso aos maiores empresários de Brasília. Observa que cada uma delas tem um DNA. A Liga Empresarial, ela é educacional. Eu sou um professor, minha esposa é uma professora. Nós somos uma comunidade com DNA educacional. Se você não senta para aprender, você jamais vai poder ficar em pé para ensinar. E quanto mais você estuda, mais você ganha. Tanto é que a nossa metodologia que estamos trazendo para vocês para 2026, a tríade educacional, o método da semente, já diz isso. É semente, é plantar, educação, conhecimento, prática. Vocês vão ver que vai dar certo, viu? Vou parar aqui a gravação. O pessoal que vai assistir essa gravação, vocês vão assistir ela... Não vou assistir atrasada, não. Se não é essa gravação aqui, você pode pôr no ar assim que ela ficar pronta, viu? Pode fazer a capinha, pode soltar ela até sexta-feira, como pública, não tem problema não. Deixa as pessoas assistir esse presente antes de virar o ano, tá bom? E você que vai assistir essa gravação aqui, seja muito bem-vindo à Liga Empresarial, a melhor comunidade de aceleração empresarial cristã, onde a gente trabalha a cultura do conhecimento de Cristo dentro do mundo dos negócios, trazendo para vocês ensinamentos práticos, teóricos e aplicáveis, com uma metodologia única e exclusiva, através da educação, através da lei da semeadora. Porque se você sabe o que planta, jamais deve temer a tua colheita. Vai lá no nosso Instagram, a Liga Empresarial, clica lá, chama a gente no direct, vem conhecer um pouco mais desse projeto grandioso, ousado, desafiador, mas que tem um propósito e uma fé muito grande. Desistir nunca é uma opção. Vamos embora, vamos produzir.